Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Agora Pode. Eu sou Eloane Nascimento e hoje eu estou com a minha colega de bancada, Natasha Vogel. Olá pessoal, é um prazer estar dividindo a bancada com a Elo. E hoje nós temos um convidado especial, uma pessoa que tem uma vasta trajetória no combate ao crime e na promoção da justiça em Mato Grosso. É isso mesmo, o entrevistado de hoje tem 18 anos de experiência como delegado da Polícia Civil. Durante sua carreira esteve à frente de diversas investigações para enfrentar o crime organizado, comandando delegacias em Cuiabá e no interior, além de atuar em áreas especializadas como meio ambiente e na gerência de combate ao crime organizado. Antes de assumir seu cargo atual, em janeiro deste ano, ele foi secretário adjunto de Administração Penitenciária, onde implementou ações do programa Tolerância Zero contra as facções criminosas. É natural de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ele se formou em Direito pela Faculdade da Alta Paulista e é pós-graduado em Investigação, Constituição e Direito de Defesa, além de ter formação para o Magistério Superior. Sem mais delongas, vamos dar boas-vindas ao nosso entrevistado de hoje, Vitor Hugo Teixeira, secretário de Justiça de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui com vocês, Elô, Natasha. A satisfação é toda nossa e estamos aí à disposição. Ótimo, secretário. Para começarmos, eu queria que o senhor desse um panorama de quais são as atribuições da Secretaria de Justiça, né? A recém-criada Secretaria de Justiça de Mato Grosso. A Secretaria de Justiça ela foi criada agora no início do ano, né? No início de janeiro de 2025. E ela veio para fazer o fortalecimento do sistema penitenciário e do sistema socioeducativo. Então isso aí ficava na pasta da Secretaria de Segurança Pública. Ela foi criada, lançada dentro do programa Tolerância Zero às facções criminosas do governo do estado, lançado em novembro pelo governador Mauro Mendes. E veio também, além do socioeducativo do sistema penitenciário, a Fundação Nova Chance, que trabalha ali com os egressos, né, do sistema penitenciário, né, visando a ressocialização dessas pessoas privadas de liberdade, incluindo no mercado de trabalho. Então nós estamos aí com essas três frentes e também, obviamente, que dentro de uma estrutura de secretaria, e principalmente pelo contexto, pelo momento, ela também tem, dentro da sua estrutura organizacional, a inteligência. Então, nós temos um secretário adjunto de inteligência e também temos uma corregedoria própria com secretário adjunto, com status, né, de secretário adjunto de corregedoria. Então, essa estrutura, né, então, corregedoria, inteligência, sistema penitenciário, socioeducativo e a Fundação Nova Chance. Além, obviamente, que de uma estrutura sistêmica para poder fazer toda a movimentação da secretaria, né, toda a máquina ali, né, para poder fazer a implementação dos projetos. Então, toda a parte financeira nós temos uma adjunta sistêmica também. Então, uma estrutura robusta para que a gente possa, o objetivo principal é fazer o fortalecimento, né? Nós avançamos muito nos últimos anos do sistema penitenciário e socioeducativo. O objetivo continuar esse fortalecimento, obviamente dentro de um contexto também do programa Tolerância Zero. Eu queria, aproveitar essa oportunidade, para o senhor explicar um pouquinho como que é esse universo do sistema penitenciário, do socioeducativo, quantas unidades são, quantos indivíduos fazem parte dele. O sistema penitenciário, nós possuímos 41 unidades e nós estamos aproximadamente aí 13.500 reeducandos, né? Nós temos aí 5 penitenciárias, né, em algumas cidades. Nós temos aqui em Cuiabá uma das maiores penitenciárias do Brasil, que é a Penitenciária Central do Estado. Nós estamos com aproximadamente 2.900 reeducandos. Então é uma estrutura, né, grande, 41 unidades, e o sistema socioeducativo também espalhado aí para as grandes cidades, né, do estado. São 6 unidades do socioeducativo
Então é uma estrutura aí que nós temos aí a dimensão do nosso estado, que é muito grande. Nós temos esse desafio e a gente vem buscando, dentro desse início desse projeto, conhecer todas as unidades para que a gente possa, obviamente, dentro do contexto da realidade, poder fazer uma aplicação, né, do planejamento que a gente da secretaria de uma forma mais eficiente. Secretário, essa estratégia de adotar uma secretaria específica, né, para cuidar do sistema prisional em Mato Grosso, do socioeducativo, ela não é uma estratégia nova, né? A gente tinha aí, num passado recente, a Sejude, que funcionava mais ou menos da mesma forma, tinha direitos humanos junto, né? Eu queria saber do senhor, o que o senhor acha que desta vez a retomada dessa secretaria pode contribuir para o melhoramento do sistema prisional em Mato Grosso? O que há de diferencial nesse momento? Olha, é uma tomada de decisão, obviamente pautada e embasada dentro de uma realidade que o estado de Mato Grosso passa. Então, como eu disse e repito, essa secretaria ela foi lançada dentro de um programa de governo, que é o Tolerância Zero. Então, o estado estava passando por um momento difícil, principalmente onde a gente constatava nas investigações que presídios, né, estavam se transformando em escritórios do crime. Essa é a realidade. E por isso, e como governador sensível à realidade do estado, e ele é muito atuante e acompanha a realidade da segurança pública, tomou a decisão de uma maneira acertada, no momento correto, para que a gente pudesse corresponder e fazer esse enfrentamento, principalmente no que tange aí a criminalidade organizada, as facções criminosas dentro das unidades prisionais. Obviamente que as atribuições da Polícia Penal não se limita a esse enfrentamento das facções. São atribuições complexas que vai além da segurança das unidades prisionais, né, como está prevista na Constituição, que foi uma emenda à Constituição de 2019. Obviamente que dentro dessa atribuição complexa, ela passa para o processo de ressocialização, e esse processo de ressocialização ele abrange o trabalho dessas pessoas que são privadas de liberdade e a educação. São trabalhos importantes porque a nossa Constituição, a nossa legislação, o nosso ordenamento jurídico não prevê prisão perpétua. Então, dentro desse enfrentamento às facções criminosas, é importante a gente fazer esse controle inicial da realidade que nós estávamos enfrentando, mas obviamente que a gente tem que pensar no futuro, que essas pessoas um dia vão sair e vão ter que reintegrar a sociedade, né, para que não voltem a cometer crime, para que o índice de reincidência seja cada vez maior dentro do nosso estado. Então, dentro desse planejamento, né, do que a gente pensa do sistema penitenciário, que a gente vem fazendo dentro da secretaria, essa autonomia é fundamental para a implementação dessas políticas, tanto de segurança pública, segurança interna das unidades prisionais, quanto para a implementação dessas políticas públicas de ressocialização e reintegração dessas pessoas privadas de liberdade à sociedade. Então existe um plano de expansão nessa área de garantir trabalho aos detentos, educação, é isso que vocês estão vislumbrando com a nova secretaria? Exatamente. É importante a gente lembrar que o sistema penitenciário e o sistema socioeducativo evoluiu muito na gestão do governador Mauro Mendes. Só para exemplificar, o estado de Mato Grosso sempre sofreu, e é a realidade de muitas unidades da federação, falta de vagas, né? Então, em 2019, por exemplo, o estado de Mato Grosso ele tinha 6.500 vagas disponíveis para um universo aí de 8, 9 mil presos. E hoje, o estado ele já tem 13.500 vagas, com a possibilidade e a previsão até o final do ano de ampliar para 14 mil vagas. Então, o estado hoje, o estado de Mato Grosso, são poucos estados que conseguiram chegar, né, a esse estágio de conseguir aumentar, e aumentamos mais de 50%, né, nesse período, a quantidade de vagas.
Assim também como o sistema penitenciário evoluiu muito na parte de ressocialização. Obviamente que agora, com essa autonomia administrativa, financeira, com a autonomia de uma secretaria, nós pretendemos ampliar as vagas e também ampliar os projetos e os programas estabelecidos, né, de reintegração social, educação e trabalho. Nós vamos aprimorar esses programas, temos outros programas também sendo inseridos dentro da nossa política para que a gente possa, de forma eficiente e efetiva, reintegrar essas pessoas que hoje estão cumprindo pena aqui no nosso estado. Porque nós temos o socioeducativo. Quando a gente fala de reintegração, ressocialização, é importante a gente lembrar que nós temos o socioeducativo, que são adolescentes que estão cumprindo medidas, né, previstas ali no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então é importante a gente ter uma atenção especial para esses adolescentes, para que esses adolescentes não se tornem clientes do sistema penitenciário amanhã. Então nós também estamos, e o sistema socioeducativo, como eu disse, mesmo da mesma forma como o sistema penitenciário evoluiu, nós estamos implementando também novas políticas para melhorar esse trabalho e poder fazer essa ressocialização desse adolescente à sociedade, para que ele não se torne um cliente, né, do sistema penitenciário amanhã. Então é importante essa atenção especial também para os nossos adolescentes que estão hoje em medidas, né, socioeducativas. E especificamente, quais seriam essas medidas que vocês estão pensando para os adolescentes? Os adolescentes, além do estudo, né, que é obrigatório, com a própria Secretaria de Segurança Pública, nós temos a Rede Cidadã, que tem um projeto maravilhoso, né? Nós estamos sempre conversando com a própria Vara da Infância e Juventude, com programas da CETASC, né? Que são vários programas também de profissionalização. Nós promovemos recentemente, com o apoio do Judiciário, uma Olimpíada promovendo ali e fortalecendo o esporte dentro do sistema socioeducativo. Então são várias medidas que a gente busca, né, a ressocialização desses adolescentes para que eles não voltem a cometer atos infracionais e amanhã não voltem a cometer crimes, né, quando maiores. Se o senhor acredita que um dos critérios, né, do governador de colocar o senhor à frente dessa secretaria foi a sua vasta experiência, né, como delegado em frente ao enfrentamento ao crime organizado, né? Sim, eu acredito que sim. Como delegado de polícia, 18 anos como delegado de polícia, e desses 18 anos, 10, né, dedicados ao enfrentamento às facções criminosas. Então, desde a época que eu fui titular da DERF-VA, que é a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículo, a gente acompanhou ali o início, né, de uma facção criminosa aqui no nosso estado, onde tinha como principal produto o roubo e furto de veículos para trocar por drogas aqui no país vizinho, que é a Bolívia. Então ali teve esse fortalecimento financeiro, a gente acompanhou toda essa evolução. Após, né, também tive a oportunidade, o privilégio, a grande honra de comandar a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, na sequência Gerência de Combate ao Crime Organizado, onde nós fizemos várias operações policiais voltadas, né, às facções criminosas atuantes aqui no nosso estado. E agora na diretoria da Polícia Civil no ano passado, no ano retrasado e no ano passado, 2 anos à frente da diretoria de atividades especiais, nós desenvolvemos, né, em conjunto ali com toda a diretoria da Polícia Civil, uma grande operação policial, uma operação repressiva, né, com investigações qualificadas, denominada Erga Omnes, voltada especificamente a esse enfrentamento às facções criminosas. Uma operação estadual, onde a gente visou ali, dentro das estratégias do planejamento e das investigações, identificar, fazer não só a radiografia do crime, mas sim a ressonância, conhecer realmente a realidade da atuação das facções criminosas aqui no estado. Então foram realizadas diversas investigações e operações, onde a Polícia Civil hoje ela possui um sistema moderno de acompanhamento, que é através do sistema GEA, que é da Polícia Civil, e eles
né, hoje a Polícia Civil ela consegue fazer esse acompanhamento, através, obviamente, das suas investigações e das suas operações, o acompanhamento e toda a movimentação das facções criminosas aqui no Estado. E com isso, conhecendo melhor a realidade e a atuação das facções, consequentemente consegue aplicar medidas, né, como prisões e principalmente de inteligência, aliado ali também ao enfraquecimento financeiro com as investigações de lavagem de dinheiro, buscando a recuperação de ativos, né? Porque, obviamente, que dentro da realidade de um enfrentamento às facções criminosas, há necessidade desse enfrentamento e o enfraquecimento como consequência financeiro das facções e utilizando muita estratégia e principalmente inteligência policial. Obviamente que tudo isso dentro desse contexto de um programa Tolerância Zero, né, obviamente que eu acredito que são circunstâncias que contribuíram para a escolha do meu nome e eu fiquei muito feliz e honrado, né, pela escolha, pelo convite do governador, e estamos aí firmes e fortes, né, para que a gente possa corresponder às expectativas e fazer esse enfrentamento alinhado a todo esse trabalho também de ressocialização que é importante também nesse enfrentamento. Aproveitando esse gancho aí do Tolerância Zero, né? Eu queria que o senhor, assim, já que o senhor explicou que foi a partir de um trabalho que o senhor fez à frente da Polícia Civil, voltada especificamente para o combate às facções, hoje no sistema prisional, dentro do sistema prisional, como que continua esse enfrentamento? Agora já o senhor diante da Secretaria de Justiça. Como combater as facções que estão dentro dos presídios? Tá. É possível, né? E nós estamos fazendo o enfrentamento das facções, tanto da parte operacional como financeira. E explico. Desde o início, né, quando nós, ainda como secretário adjunto de administração penitenciária, no período de transição e a criação da Secretaria de Justiça, nós já desenvolvemos um projeto e isso foi amplamente debatido dentro de um comitê existente no programa Tolerância Zero às Facções. Então nós construímos, junto com a Secretaria de Segurança Pública, ainda como adjunto ali da CESP, com o secretário Roveri, com toda a sua equipe, com o gabinete, com os adjuntos, nós construímos e debatemos de forma ampla no comitê uma minuta de um projeto de lei onde a gente estabelecia regras dentro do sistema penitenciário, para que a gente pudesse, né, dentro da secretaria, ter um respaldo legal e fazer esse enfrentamento. Qual que é o principal? A regulamentação do raio de segurança máxima. Nós temos líderes de facção criminosa? Temos. Como nós vamos isolá-los? Né, nós temos que regulamentar, né, nós temos um raio aqui dentro da Penitenciária Central do Estado, onde são celas individuais, com banho de sol individual, e que nós temos que ter critérios, quem que vai, né, cumprir, quem que vai estar ali nesse espaço, ocupando esse espaço. Então nós fizemos todo um planejamento nesse sentido, regulamentando esse raio de segurança máxima, estabelecendo critérios, quem que vai para lá, é líder de facção, como que é o critério, quem definiu isso? São investigações da Polícia Civil, são situações que a gente verificou no dia a dia do estabelecimento prisional. Então essa lei foi fundamental para esse enfrentamento. Essa lei também nós tratamos, e foi uma lei aprovada ainda no início agora do ano, em janeiro de 2025, nós tratamos de vários assuntos importantes nesse enfrentamento às facções criminosas. Então nós falamos lá da regulamentação do raio de segurança máxima, nós falamos da proibição da utilização de aparelhos celulares dentro das unidades prisionais, nós tínhamos uma portaria, ou seja, um ato administrativo inferior a uma lei, então a lei passa a dar um respaldo maior para a tomada de decisão dentro das unidades prisionais. Nós tratamos sobre o controle, a inspeção, as visitas, né, que são realizadas frequentemente nas unidades prisionais. Nós tratamos nessa lei também sobre os procedimentos administrativos
das pessoas privadas de liberdade. Por exemplo, um reeducando que é encontrado com aparelho de telefone celular, que é encontrado com substância entorpecente, né? Qual que é a penalidade para ele? Então tá nessa lei. Hoje nós temos um controle de admissibilidade feita pela Corregedoria da Secretaria de Justiça. Então toda essa infração administrativa passa pela Corregedoria. Então esses detentos, todos que vêm sido flagrados, vamos dizer aí, desde que iniciou a operação, eles estão sendo enquadrados, vamos dizer, novamente lá dentro por conta desses flagrantes? Exatamente, porque isso tem reflexo na execução da pena. Né? E ele vai ter, são faltas que ele pratica, previsto na lei de execução penal, que vai ficar no prontuário dele. Né? São faltas graves, leves, né? Ele ameaçou, ele desacatou um policial penal na unidade prisional. Então tudo isso é registrado e ele vai ser responsabilizado. Então são várias medidas que nós tratamos nessa lei e foi amplamente debatida, né? Nesse comitê. Né? Depois que nós exaurimos a discussão no comitê, que nós levamos, né? Que teve todo o processo de tramitação de uma lei. Casa Civil, Assembleia, votação, né? E teve obviamente, com um assunto, né? Um dos assuntos tratados, assistência material. Né? Que também tratamos desse assunto e passou na Assembleia a situação da assistência material, que na nossa visão é onde a gente faz um enfrentamento financeiro das facções criminosas dentro das unidades prisionais. Que são os mercadinhos. Exato. Vamos chegar nele, então. Eu ia perguntar justamente isso para o senhor. Se este é o principal desafio hoje dentro do sistema prisional, se não, quais são? Se o senhor puder me elencar, né? O que o senhor viu de cara, assim, que precisava, já nos disse várias medidas que foram tomadas, mas eu queria que o senhor falasse um pouco, assim, dos problemas. Quais são os problemas? Olha, essa lei trouxe e deu respaldo para as nossas ações, né? Nós conseguimos ali, dentro já de uma decisão administrativa, identificar os líderes das facções, né? Isso nós pegamos através da nossa inteligência, das investigações da Polícia Civil, do GAECO, da Polícia Federal, e conseguimos encaminhar esses líderes para o raio de segurança máxima. Então a gente consegue ter um controle melhor. Esse raio de segurança máxima é monitorado, ele tem a intervenção ali de uma força especializada da Polícia Penal. Nós já temos, graças a Deus e graças ao trabalho, o comprometimento e a dedicação de toda a equipe já. E com constantes, né, inspeções e revistas, nós não temos mais histórico de apreensão de celulares, mas dentro das unidades prisionais nós estamos fazendo operações policiais frequentemente, né, diariamente, e nós estamos retirando esses aparelhos, né, e regulamentando e reorganizando todo o controle interno das unidades prisionais. Então nós temos estamos fazendo estudos, né, e estamos concluindo essa fase. Fechamento de portões, readaptação e readequação das ferramentas tecnológicas que nós temos, por exemplo, detector de metais, raio-x, body scan, que é o scanner corporal. Então nós estamos adquirindo mais esses equipamentos tecnológicos, nós estamos fazendo a readequação desses equipamentos nas unidades prisionais, vendo pontos de vulnerabilidade, né, fechando e trabalhando de forma concomitante a esse trabalho e o aprimoramento da fiscalização e das revistas nas unidades prisionais. E obviamente que é um trabalho frequente, constante. Então a gente depara, né, conforme a gente vai avançando na regulamentação e na readaptação desses espaços, o crime, as facções, elas vêm testando, né, através de produtos de limpeza, como recentemente a gente viu, materiais celulares escondidos em produtos de limpeza,
principalmente na visitação, né, num período de visitação, pessoas tentando entrar com celulares no meio da comida, em partes íntimas, né? Nós temos aí também arremessos, tentativas de arremessos por drones nas unidades prisionais. Então, tudo isso nós estamos ajustando, né? E, obviamente, que o grande objetivo da Secretaria e da Polícia Penal é impedir e não ter nenhuma apreensão nos celulares, porque esses objetos não vão entrar mais nas unidades prisionais. Então esse é o grande desafio no momento, a readequação desses espaços, né, para que a gente possa isolar efetivamente e chegar naquele ponto lá que a gente chegou, né, iniciou, que eram os escritórios do crime, né? Um celular na mão de um líder de uma facção é uma arma mais poderosa que talvez que uma arma de fogo, porque dali pode ser orquestrado, né, uma série de crimes graves aqui fora. Mas estamos avançando, né? E eu queria ressaltar aqui que nas últimas operações, né, em 75% das nossas unidades prisionais e principalmente nas maiores, nos presídios, nós fizemos nas últimas semanas revistas e buscas e nós não encontramos celulares. Então quer dizer que todo esse trabalho está tendo efeito, né? Está surtindo efeito. Com que frequência que são essas revistas? Porque, assim, né, nós vimos advogados tentando entrar com celulares dentro do sistema prisional. E aí eu queria saber, né, como que é se essa vistoria, ela é frequente todos os dias, somente em dia de visitas, enfim, se eu explicasse um pouquinho sobre esse trabalho. Toda pessoa que entra por exemplo, na penitenciária central do estado ou qualquer unidade prisional, ela passa por dois procedimentos, né? Ela vai por detector de metal, né, para verificar se não tem nenhum objeto, e depois ela passa também pela body scan, que é o scanner corporal. Ali identifica. Então todo mundo que entra, seja advogado, seja algum prestador de serviço ou qualquer visitante, ele vai passar por esse procedimento. Então essa fiscalização, essa abordagem, esse procedimento é rotineiro. Servidores também, secretário? Servidores também, todo mundo, não temos exceção. Não é permitida a entrada de aparelhos de telefone celular, nem para servidores. E o procedimento de entrada para todo mundo, seja o secretário, né, seja o governador, secretário, qualquer servidor e principalmente aqueles visitantes, né? Não tem exceção, é para todo mundo. Mas assim, secretário, já tiveram casos, né, que falhou. Eu digo em relação aos reeducandos, como que é essa vistoria com eles, né? Se caso falhar essa vistoria inicial, que é padrão, rotineira, como que é essa frequência com eles, né? Nas celas. Todos os dias, na penitenciária central, que é a maior, nós temos 2.900 presos, então todos os dias a gente faz um procedimento de revista, né? Então, principalmente quando faz o encaminhamento do banho de sol, porque lá na penitenciária nós temos raios, né? São raios, são 8 raios existentes lá na penitenciária central. Então existe um fluxo, uma dinâmica durante o dia, né? Que aquele raio ele sai para o banho de sol, cada raio tem o seu pátio para o banho de sol, e naquele período as equipes entram nas celas e fazem as revistas. Esse procedimento é para verificar se houve danificação da estrutura, né, para ver se está tendo uma tentativa de fuga, se estão a questão do acúmulo de materiais, e obviamente que para verificar se tem algum objeto ilícito. Então isso é feito diariamente. Retornando um pouquinho sobre os mercadinhos, né, eu me lembrei aqui que recentemente, né, teve um relatório, né, estava fazendo um estudo, e nesse relatório trouxe aí que algumas unidades nos mercadinhos tinham itens supérfluos, né, cueca de marca, cigarro, Nutella, muitos doces. Eu queria saber, né, que o senhor falasse um pouquinho como que em outras unidades, além do que esse relatório trouxe, se eu não me engano tem Sorriso, Sinop, Tangará, se outras unidades também foi feito esse relatório, se não, se vai ser feito um estudo, um levantamento.
Se me permite buscar toda a base histórica, né, dos mercadinhos, porque essa assistência material, que é o suprimento, né, dos produtos de necessidades básicas, né, com higiene pessoal, produto de limpeza. Então nós também discutimos nessa lei, na lei que nós tratamos de vários assuntos, nós também tratamos de forma ampla nesse comitê. E nesse comitê não houve discussão a respeito do fechamento dos mercadinhos. Então, diante disso, nós encaminhamos essa minuta, né, para a Casa Civil, para a Assembleia. E no início do ano, esse assunto, né, houve ali uma mudança no texto original e acabou passando, né, na Assembleia ali com um parágrafo permitindo de forma excepcional a existência, né, de mercadinhos e unidades prisionais. Obviamente, como isso não foi discutido, houve o veto por parte do governador, isso aí, eu só estou resgatando esse capítulo, né, histórico, e diante disso, aí algumas comarcas, alguns juízes começaram a deferir liminares, né, como teve o veto, ou seja, a proibição legal da existência de mercadinhos dentro das unidades prisionais aqui no estado. Alguns magistrados, né, começaram a dar liminares permitindo a existência de mercadinhos em algumas unidades. A exemplo aí de Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde. E foram justamente as unidades que o judiciário autorizou, e aí veio o relatório da secretaria apontando os itens que existiam lá, né? Isso. A priori nós recebemos uma informação que essas decisões judiciais não estavam sendo cumpridas por parte da administração, dos diretores. Então nós pedimos através da corregedoria, né, nós estamos num Estado democrático de direito, onde as ordens judiciais devem ser cumpridas, nós pedimos e demandamos do gabinete da secretaria uma vistoria, né? Só que, para nossa surpresa, dentro dessa vistoria, a gente viu que, além de produtos básicos, né, vários produtos supérfluos estavam sendo comercializados, né? E esse relatório, eu acredito que muita gente teve acesso, né, produtos aí como Nutelas, né, produtos que fogem ali importados, inclusive. Exato. E tudo isso também serviu também para embasamento, né, de defesa por parte do Estado, né, nessas liminares que veio para a gente poder fundamentar. Acabou que o judiciário manteve parcialmente, né, desde que ficassem ali itens de fato essenciais, né, a decisão do tribunal. E aí eu pergunto para o senhor, como é que fica esse embate com o Poder Judiciário, né, que a gente já é de conhecimento notório aí de várias manifestações, inclusive do Dr. Orlando Perry, que esteve aqui com a gente no Pod, né, falando da falta, ele pondera pelo outro ângulo, né, da falta de itens essenciais para a manutenção dos detentos lá dentro. E, inclusive, alguns apontam, inclusive, o Ministério Público, alguns promotores, a inconstitucionalidade desse aspecto da lei, que diz que a lei de execuções penais, ela permite que se tenha esses estabelecimentos dentro dos presídios. Como é que fica esse jogo de cintura aí da Secretaria de Estado de Justiça para poder manter a lei, claro, né, obedecer a lei e também fazer seu papel? Por parte da Secretaria de Justiça e por parte do governo do Estado não existe embate, né? Obviamente que a gente procura o diálogo sempre, mas só que também de forma técnica, né? Nós estamos tratando esse assunto de forma técnica, assim como nós tratamos lá naquele comitê que foi amplamente discutido o assunto. Então nós embasamos todo esse estudo, né, como eu disse, de forma técnica, e aí vem aquela parte que eu falei do enfrentamento financeiro às facções criminosas. Então isso está dentro de um planejamento de enfrentamento financeiro às facções criminosas. Nós tivemos recentemente uma operação do GAECO, onde numa audiência, um dos líderes ou líder da facção criminosa atuante aqui no estado, ele mesmo disse, está na investigação, que ele lucrava no mercadinho aqui na penitenciária em torno de R$70 mil por mês. Não sou eu que estou falando, ele que disse isso na audiência, né, com toda a ampla defesa, com a defesa técnica, ele disse.
E nós também temos, no ano passado, nós temos aí uma resolução do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, que é presidido por um juiz federal. Inclusive eu tive a honra e o privilégio de conhecê-lo recentemente no Maranhão, Dr. Douglas. E o artigo uma recomendação número 2 desse conselho respeitadíssimo nacionalmente no mundo jurídico, ele recomenda, né, que o artigo 13º da Lei de Execução Penal, ele que é o que permite, né, de forma excepcional, ele deixa claro ali, né, que é de forma excepcional os mercadinhos naqueles lugares onde o Estado não consegue suprir a assistência material. Ele deixa claro que isso aí já é um assunto superado, que os estados não devem ter mais mercadinhos nas suas unidades prisionais. E o estado de Mato Grosso consegue suprir? Porque existe um outro relatório que aponta exatamente o contrário. Até complementando aqui o que a Natasha falou, né? Inclusive, nossos entrevistados ao POD, né? O Dr. Orlando Perry, também a defensora pública geral. Eles trouxeram, né, informações de que existem presas sem absorventes, existem presos dividindo a escova de dente. Então, assim, como que é? É realmente isso? Como que tá essa situação? Como que vocês estão trabalhando? Posso concluir meu raciocínio aqui no estudo técnico? Então nós temos o Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias que recomendação em março de 2024, recentemente, né, podemos considerar recente, e nós temos tudo isso que nós estamos passando aqui, o Rio de Janeiro passou o ano passado. Então existe também um processo lá no Rio, existia, porque isso já foi superado, né, a liminar foi derrubada no STJ. Então no Rio de Janeiro também teve a mesma discussão, fechamento ou não, liminares ou não, de mercadinhos no Rio de Janeiro. E aí o Estado do Rio de Janeiro provocou a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a Senapem, provocou para fazer um estudo técnico, e a Senapem fez esse estudo técnico. Ela pegou 1.200 unidades prisionais no Brasil todo e analisou, obviamente, que unidades que possuíam mercadinhos, e avaliou qual que seria a consequência desses mercadinhos, o reflexo desses mercadinhos nas unidades. 99,9%. A Senapem chegou no estudo técnico à avaliação de que esses mercadinhos não supriam os itens básicos de higiene pessoal e produto de limpeza, e que esses mercadinhos só fortaleciam as facções criminosas. Porque, igual eles viram lá, e a gente já sabia, porque era uma realidade nossa das investigações, o problema não é a administração dos mercadinhos, não é se vai ficar para o Conselho da Comunidade, para o Estado ou para a Associação de Servidores. O problema é que esses itens, e aí a Senapem vem e fala assim, que o principal item vendido nesses mercadinhos era o refrigerante, o chocolate, a cueca de marca, o chinelo de marca. E lá em último, né, estava o sabonete, a pasta dental. Então falou, não tem necessidade, porque não é essa a realidade dos mercadinhos que a gente viu. E nós criamos um mercado paralelo, a facção compra esses produtos do Conselho da Comunidade, do Estado, da associação, e revende dentro das unidades prisionais. Esse é o grande ponto, criando um mercado paralelo e fortalecimento financeiro das facções como consequência. Então, por isso que nós tomamos, dentro desse estudo técnico, respaldou esse mandado de segurança lá no Rio de Janeiro, e é defendido ainda pela Senapem, pelo CNPCP. Então, nós embasamos nessa forma técnica e diante das investigações aqui. Ponto. O Estado supre esses itens? Supre. Né? O Estado hoje fornece os itens de higiene pessoal, sabonete, creme dental. A gente faz essa entrega, nós temos e fazemos essa entrega de kits individual, né, de produtos de higiene pessoal, e nós fazemos também as entregas nas celas dos produtos de limpeza.
Isso está dentro dos contratos, né? Isso aí é só a gente pegar lá, não tem como o Estado esconder, porque isso são contratos que estão firmados, né? Nós já pegamos, inclusive, esses contratos que eram firmados, foram firmados pela Secretaria de Segurança Pública e estamos, né, cumprindo, né? Então, só para ilustrar, o produto de higiene pessoal, né, que a gente fornece para as unidades prisionais, os produtos de limpeza e de higiene pessoal, o mesmo que a gente fornece para a segurança pública é o mesmo que a gente fornece para o sistema penitenciário. Então, o sabonete que uma pessoa privada de liberdade utiliza é o mesmo que vai ser distribuído para o comandante-geral da Polícia Militar, para a delegada-geral da Polícia Civil, que vai para a Secretaria de Justiça. O mesmo café que é distribuído nas unidades prisionais é o mesmo que vai, o contrato é o mesmo, né? Assim como os produtos de limpeza, né? A distribuição é feita, né? Nós temos agora, com a estrutura de secretaria, né, nós temos um fluxo de entrega, porque o nosso estado é grande, então isso precisa funcionar. E nós estamos cobrando, porque nós estamos enfrentando uma mudança de paradigmas. Aquela unidade que tinha um mercadinho, que não pedia os itens para o Estado, porque tinha ali... Existia isso. Nós estamos mudando e cobrando por parte daquele gestor, né, que forneça o fluxo, porque para a gente conhecer que é a realidade e poder entregar. Então, o que nós estamos ajustando, né, para essa realidade hoje, né, porque infelizmente era assim, eu tenho um mercadinho, eu tenho um dinheiro ali, eu abro a gaveta, eu pego e compro o produto, eu faço ali, eu não preciso do Estado. Mas o Estado sim fornece, tem condições de fornecer e dá todo o suporte, né, da estrutural, inclusive, que era outro questionamento, né? A manutenção predial. Então, hoje o Estado tem contratos de manutenção predial e tem condições e fornece os produtos de higiene pessoal e de limpeza, além dos contratos de alimentação. E os contratos de alimentação aqui do sistema penitenciário é um dos melhores do Brasil. Se me permite, eu já faço também a explanação de como funciona o contrato de alimentação, se tiver dentro da pauta, obviamente. Secretário, diante de tantas polêmicas, dentre elas a questão dos mercadinhos, como nós já falamos, eu queria que o senhor, né, falasse. O senhor acredita que a justiça ela é feita hoje no sistema prisional de Mato Grosso? Se não, ao seu ver, o que é preciso para que a justiça seja feita? Olha, é importante, dentro de uma construção, né, de segurança pública, de sistema de justiça criminal, olha só a palavra, sistema de justiça criminal. É importante as instituições caminharem juntas, é um sistema. O sistema ele tem que funcionar, né? A gente tem que trabalhar de forma técnica, né? Sem paixões, sem emoções, a gente tem que trabalhar de forma técnica. Então, quando o sistema de justiça criminal funciona, né, quando as instituições estão caminhando juntas, né, obviamente que a gente alcança o resultado de justiça, de segurança pública o mais rápido possível. Então eu acredito que nesse momento a gente está numa fase de alinhamento desse sistema de justiça criminal, buscando aí esse alinhamento, né, para que a gente possa avançar, já que o objetivo das instituições e dos poderes é o mesmo, né? O objetivo qual que é? É a gente trazer a segurança pública para a sociedade, para o cidadão de bem, é a gente trazer justiça, o sentimento de justiça. Assim como a segurança pública às vezes é um sentimento, é uma sensação, nós precisamos, né, a gente precisa caminhar juntos, né? Nós estamos no mesmo barco, né? Nós queremos chegar no mesmo ponto, nós queremos chegar num caminho seguro ali, nós estamos ali em alto mar, nós queremos chegar em terra firme, né? E às vezes a gente rema em situações e em caminhos opostos. O senhor acredita que tem algum braço aí que está meio capenga
no sistema judiciário? Eu acho que talvez a gente está readequando uma nova realidade. Até mesmo com esses programas agora da Secretaria de Justiça, dentro de uma realidade. Então a gente está buscando com muita responsabilidade, com muita humildade, diálogos entre as instituições, com os poderes, para que a gente possa explanar, né? E até agradeço aqui a oportunidade, que é um momento também para a gente falar para a sociedade um pouco do planejamento. Porque às vezes uma narrativa distorcida, ela desconstrói todo um planejamento, né, às vezes de longo prazo, né, porque nós temos isso como ser humano, e principalmente pela angústia e da realidade que nós vivemos, porque a realidade hoje, pelo menos a que eu vivo, é de uma realidade cruel. É de facção criminosa mandando matar, de cemitérios clandestinos sendo descobertos no interior do estado, em cidades pacatas, onde o cidadão está acostumado a dormir com a porta aberta, com a janela aberta, né, de um conhecer o outro, conhecer até, às vezes, o animal doméstico do vizinho, né, das pessoas ali que moram. Então essa é a realidade. O que às vezes talvez está faltando é mais diálogo, né, talvez a gente poder, e é isso que nós estamos buscando. Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Justiça, estamos aí buscando o diálogo, explanando todo o planejamento para que a gente possa buscar a segurança junto dentro do programa Tolerância Zero, né, junto com a Secretaria de Segurança Pública, mas acima de tudo, dentro de um sistema de justiça criminal, né, o nome é forte, diz tudo. Então a gente está buscando esse alinhamento com muita humildade, com muito diálogo, mas com muita responsabilidade também. Eu queria saber um pouquinho do senhor, como é que está o sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica, né? Mato Grosso é relativamente novo isso, né? Qual que é o número? Quantos são hoje os monitorados? E eu queria saber se o senhor pensa em expansão ou não. É um sistema que está dando certo? Assim, a gente sabe, a gente noticia, inclusive, pessoas que são presas que estavam lá com a tornozeleira, mas estava desligada ou estava quebrada. Na sua avaliação, isso funciona? Olha, nós temos aí bastante monitorados, né, no estado, mais de 6 mil. Então, obviamente que tem a tecnologia, né, a inteligência artificial que ajuda bastante, mas obviamente que dentro dessa construção com o Poder Judiciário nós estamos buscando também outras alternativas. A própria Secretaria criou recentemente, né, já na transição ali ainda com a CESP, uma central de alternativas penais, justamente para a gente buscar uma alternativa que não seja o monitoramento eletrônico e a gente poder fazer um acompanhamento mais próximo com uma equipe multidisciplinar e ter um resultado mais eficiente. Tá? Então nós estamos buscando alternativas. Nós temos aqui no estado muitos monitorados que estão hoje no regime de semiaberto, que tiveram a progressão do regime fechado, estão no semiaberto, estão, né, sob esse monitoramento eletrônico, que nós estamos querendo, então, inclusive nós estamos organizando e fazendo um planejamento, obviamente que depende de uma construção ainda com o judiciário, principalmente com a vara de execução penal, para que possamos utilizar esses presos, né, que estão monitorados no regime semiaberto, servir como auxílio aí na mão de obra de secretarias do Estado, como a Secretaria de Infraestrutura, que tem muitas obras, secretarias municipais, para poder contribuir na construção de uma capital, de cidades, né? Mas isso já não acontece? Em alguns casos, o que a gente quer é aprimorar, é melhorar, ampliar. Exatamente. Então, nós estamos trabalhando para que a gente possa ampliar, né, e dentro dessa política de ressocialização com trabalho e estudo. Bom, o senhor falou, né, um pouquinho sobre esse trabalho, né, das tornozeleiras, mercadinhos, e falou um pouquinho, né, sobre os resultados, mas eu queria que o senhor destacasse, assim, um resultado que o senhor pudesse falar assim, não, hoje já em Mato Grosso já é resultado em relação ao que já foi observado em relação ao combate às facções criminosas, o que já é resultado, que podemos falar assim, não, Mato Grosso já passou por cima disso e... Isso a partir das operações da Tolerância Zero, né, que iniciou aí e trouxe a secretaria de volta. Redução de crimes,
nós já tivemos redução de crimes aqui no nosso estado, de crimes patrimoniais, mas o que chama mais atenção é a redução de homicídios. E homicídios em regiões que estavam ocorrendo vários crimes dessa natureza, orquestrados por membros de facção criminosa. A exemplo da regional ali de Sinop, que tem Sorriso, e a regional de Cáceres. Nós tivemos aí mais de 100 dias em Cáceres sem homicídios. Isso não acontecia há muito, muito tempo. Em Sinop, nós tivemos a redução drástica, de homicídios ali. Em Sorriso, nós tivemos uma redução de mais de 70% de homicídios. Então, esses números, demonstram que o programa Tolerância Zero, e aí é importante dizer que esse programa Tolerância Zero não é exclusivo da Secretaria de Justiça, é um conjunto de trabalho, uma somatória de esforços, da Secretaria de Justiça com a Secretaria de Segurança Pública, de políticas públicas que estão sendo empregadas aqui no estado de Mato Grosso. Várias operações da Polícia Militar, várias operações da Polícia Civil e também esse trabalho feito dentro das unidades prisionais. Então são números que já é possível a gente afirmar que esse programa está surtindo efeito aqui no nosso estado. Tem travado aí a guerra entre as facções, então, Porque em Sorriso, nós tivemos aí dados que era uma das cidades mais perigosas do Brasil, Exatamente. Nós tivemos também uma situação grave na região de Cáceres, onde vários homicídios foram praticados ali, isso demonstrado dentro das investigações da Polícia Civil. Sorriso, umas cidades aí ficou até conhecida, das cidades nacionalmente, infelizmente. E as forças de segurança, um trabalho, eu estive lá semana passada em Sorriso e é impressionante. E aí nós tivemos lá no encontro de inteligência organizado pela Senapem, junto com o apoio da ABIN. Então nós tivemos ali vários membros, da força de segurança, do sistema de justiça criminal, e a gente percebe que essa união, esse alinhamento das instituições e dos poderes dentro que trabalham no sistema de justiça criminal ali, naquela região, em razão dessa união e obviamente que todo o esforço, dedicação, comprometimento também vem surtindo efeito. Na verdade, é o diferencial para a redução desses homicídios. E, obviamente, que com informações que nós temos de algumas investigações, esse isolamento por parte do sistema penitenciário contribuiu com outras medidas também para essa redução. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que está até um pouco fora aqui do nosso escopo, mas por conta da sua vasta experiência e aí lembrando de Sorriso. Antigamente, lá pelos 15 anos atrás, vamos dizer assim, quando a gente começava a ver sinais da penetração dessas facções em Mato Grosso, crimes bárbaros começaram a acontecer nessa região, de vários assassinatos, e assim, eram cidades pacatas realmente, como o senhor mencionou. E aí a gente conversava com as autoridades de segurança e não tem facção em Mato Grosso. Não, imagina. Nem se falava o nome de facção criminosa. E isso era uma constante. Eu sei porque eu estava lá acompanhando. O senhor acha que demorou para tomar medidas que estão sendo adotadas agora nesse programa? Poderia ter sido evitado esse avanço das facções no estado? Olha, você negar a existência de uma facção, isso historicamente, isso foi demonstrado claramente, inclusive nesse evento que nós tivemos lá, ficou demonstrado que foi um erro, tomado lá em São Paulo, por exemplo, quando negaram a existência do primeiro comando da capital de uma facção paulista, Então isso foi um grande erro. Aqui no estado, talvez uma autoridade ou outra possa ter negado, mas o fato é que sempre teve ações das forças de segurança nesse enfrentamento. A gente isso fica evidente quando a gente pega as operações, por exemplo, da Polícia Civil. Desde 2013, 2014, nós já temos operações, operações inclusive com nomes ali
né, mencionando as facções. Então, esse acompanhamento aqui no Estado, ele foi constante. Então, essa negação por parte de algumas autoridades, eu confesso que eu não me recordo, mas por parte das forças de segurança como um todo, o combate, o enfrentamento sempre existiu, desde o início, né, quando a gente começou a verificar a existência de uma força aqui, né, paralela, de a existência de uma facção criminosa, né, isso comprova através das próprias operações da Polícia Civil. A Polícia Civil já sempre ali 2013, 14, 15, todos os anos, de forma frequente, fez o acompanhamento, né, das facções e sempre deflagrou operações nesse sentido. Houve algum erro nesse processo, ao seu ver? Olha, houve um aprimoramento, né? Eu acho que a segurança pública, em razão do dinamismo, existe e precisa. Porque a existência de facção criminosa, né? E se a gente for analisar, inclusive, se a gente for comparar o estado de Mato Grosso com outros estados, nós estamos numa situação muito tranquila, né? Porque aqui nós temos o domínio do Estado, nós não temos um espaço que é um espaço que o Estado, que a polícia não entra. Nós não temos o enfrentamento, nós temos aqui o controle da situação, em razão do trabalho das forças de segurança pública, em razão das políticas empregadas nesse setor. E é isso que nós estamos cada vez mais tentando inibir, né? Diferente, infelizmente, de realidade de outras unidades da federação, né? Nós temos alguns estados que em alguns lugares, né, as forças de segurança já não entram, ou quando entram, são recebidas a bala, né? Existe o confronto constante, existe uma tensão constante entre Estado e esse poder paralelo, que não é a realidade do Estado de Mato Grosso. Mas, obviamente, que a presença e a existência de facções criminosas não é um privilégio, infelizmente, só do Estado de Mato Grosso. Essa é a realidade da segurança pública do Brasil. Né? São várias circunstâncias que a gente poderia aqui também elencar, mas são várias circunstâncias, né? E que a segurança pública vem contribuindo, vem fazendo a parte dela, e um trabalho, inclusive, diferenciado em razão dessa integração que existe aqui no Estado, entre as forças de segurança, um aprimoramento, um investimento em tecnologias, um investimento à inteligência nas forças policiais, né? E por isso que a gente consegue e temos o controle da situação aqui. Voltando um pouquinho para a questão do sistema prisional, o senhor é a favor ou é contra o uso de bloqueadores de sinal no entorno das unidades? E aí, se o senhor for a favor, por que isso ainda não existe no estado de Mato Grosso? Toda a ferramenta tecnológica que vem contribuir, né, nesse sentido, eu sou favorável. Então, nós tivemos aí, mas só que isso não pode servir como uma muleta. Não é porque tem um bloqueador que a polícia não vai fazer a parte dela. Então, primeiro, nós temos que fazer o dever de casa. Está na Constituição que a Polícia Penal ela tem a obrigação de fazer a segurança das unidades prisionais. E isso que nós vamos fazer. Então, primeiro passo é aprimorar, igual nós estamos fazendo, todo o sistema interno de segurança, evitar que qualquer objeto ilícito entre. Porque não é só o celular. Nós temos problema com drogas, nós temos o problema com armas. Então, são uma série de circunstâncias que a gente tem que fazer o dever de casa. Esse é o primeiro ponto. Assim como nós temos várias ferramentas tecnológicas, body scan, raio-x, detectores de metais, o bloqueador de sinal é uma ajuda, né? Nós tivemos recentemente uma empresa fazendo a prova de conceito, né? Porque quando a gente tem uma tecnologia, né, principalmente dessas ferramentas tecnológicas, existe um período de teste, né, para que, se der certo, o Estado faça a contratação daquele equipamento ou daquela prestação de serviço. Então, não foi a gente que fez essa prova, foi ainda na gestão da Secretaria de Segurança Pública, né? Eu não confesso que eu não participei, mas acredito que não
não foi possível, né? Não deu certo e acabou que o Estado não contratou. Mas, obviamente, que nós, dentro do planejamento nesse enfrentamento, nós estamos estudando uma série de medidas para que a gente possa utilizar essas ferramentas tecnológicas, né, ao nosso favor. Está no seu radar, então. Está no nosso radar. Bom, secretário, para a gente finalizar, né, eu já vou emendar uma questão na outra. Eu queria saber, o senhor acredita que faltam leis mais duras contra a criminalidade ou uma efetiva punição aos criminosos dentro das unidades prisionais? Uma outra, já ligando a isso, né, um caso macabro, terrível, que aconteceu aqui no nosso estado, que foi o caso da Emily, que foi assassinada, teve seu bebê roubado. Já emendando, né, sobre essas leis mais duras, o senhor acredita que casos como esses merecem prisão perpétua ou pena de morte? Olha, eu penso que dentro do nosso ordenamento jurídico, ele precisa de uma revisão urgente. Nosso ordenamento jurídico, nós temos um código penal de 1940. Obviamente que nós tivemos várias reformas, várias atualizações, mas nós não podemos mais trabalhar de forma isolada, né, dentro de uma realidade de atuação de crimes violentos, de crimes que cada dia chamam a atenção, e a gente também, como sociedade, a gente não pode banalizar e acostumar com essa realidade. Então a gente precisa sim movimentar, precisa ter um movimento por parte do Congresso Nacional, a gente fazer urgente uma atualização e uma modernização do ordenamento jurídico para que a gente possa, a gente como sociedade e forças de segurança, a gente consiga fazer um enfrentamento eficiente, um eficiente firme, um eficiente à altura da nossa realidade das facções criminosas. Então isso é necessário. A gente precisa de leis mais claras, a gente precisa de leis mais pesadas para essa realidade que é a atuação das facções criminosas. A gente pega a mensagem que a gente passa, às vezes por uma condenação de uma pessoa que tem 100 e poucos anos, 80 anos de pena, daqui a pouco ele consegue uma autorização para uma prisão domiciliar. Ele coloca a tornozeleira, mas no outro dia ele já está lá na Bolívia, ele está numa favela do Rio de Janeiro. Então, se ele tiver uma condenação de 40 anos, ele tem que cumprir 40 anos. Né? Por que ele vai cumprir parte ali, principalmente quando a gente fala de uma realidade de facção criminosa, de crimes bárbaros, de crimes violentos, né? De atrocidades que a gente vê constantemente. Então, eu confesso que eu sou favorável, né, de uma revisão do ordenamento jurídico, tendo uma realidade hoje para que a gente possa enfrentar com eficiência a atuação das facções criminosas dentro de uma realidade cruel, que é esse o mundo que eu vivo, uma realidade cruel. Essa semana passada foi essa situação, semana que vem vai ser outra, e até quando? E até quando a gente vai ficar como espectador, né, assistindo essas barbáries, né, assistindo esses crimes? Então a gente precisa de uma mobilização, né? Graças a Deus que nós temos aqui um governador sensível e atuante, atento às situações de segurança pública, que lançou no tempo certo um programa à altura dessas facções, que é o programa Tolerância Zero. Nós não podemos permitir, nós não podemos permitir que isso se torne uma realidade dentro da sociedade. Né? Então nós precisamos mobilizar, né? E outros estados precisam acordar, outros governadores, a exemplo do governador Mauro Mendes, precisa acordar para uma realidade, e dentro daquilo de um sistema a gente precisa estar unidos com o mesmo propósito, todos os poderes, todas as unidades da federação, sociedade, né? Todo mundo juntos para que a gente possa ter com isso, né, com o ordenamento jurídico, a nossa realidade, ter uma tranquilidade e a paz que o cidadão de bem precisa e merece. O senhor acredita que, para a gente finalizar, o senhor acredita que a sensação de impunidade, ela está associada a leis que não são cumpridas, né? Ou seja, as leis, vamos dizer, as leis mais brandas, vamos dizer assim, né? Que é o oposto das mais duras. Ou uma incapacidade de ressocialização?
Não, eu acredito que a impunidade, nós temos aqui, aí eu falando de uma realidade aqui que eu conheço, da polícia, das forças de segurança aqui no estado. Nós temos aqui uma delegacia de homicídios que tem um índice de resolutividade acima de 90%. Né? A média nacional é muito baixa, né? Então, assim, nós temos aqui uma das melhores... A Polícia Militar, uma das melhores do país. Nós temos aqui a Polícia Civil, uma das melhores do país. Nós temos aqui a nossa Polícia Científica, que é a Politec, umas mais equipadas e aparelhadas do país. E nós temos aí resultados positivos, né, de resolutividade de crimes. Nós temos um índice muito alto. O estado de Mato Grosso aqui fica muito acima da média nacional. Então, o que nós precisamos, e aí vem a impunidade, na aplicação de penas de uma situação que possa ser mais clara e objetiva para o aplicador, que é o judiciário, e para a sociedade. Porque hoje aplica-se uma pena de 20, 30 anos, a pessoa fica 1 ano e vai para uma progressão, vai para um regime domiciliar, e aí a sensação de impunidade impera, porque você não consegue entender. E realmente é difícil mesmo você entender esse ordenamento jurídico com tantos recursos que nós temos. Às vezes uma decisão de 20 anos ela vai passando por um processo de revisão, de reformulação, e ali chega a 4, 5 anos, às vezes a pessoa nem presa nem cumpre pena. Então tudo isso contribui para essa sensação de impunidade que a sociedade está clamando aí. Né? Justamente por essa clareza também, essa transparência na aplicação e cumprimento de pena. Mas isso não é e longe de culpar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, através dos magistrados, eles são aplicadores de uma legislação que precisa de modernização, que precisa se adequar a essa nova realidade. E como garantir dentro dos presídios que essa pena vai realmente ressocializar? Que aí já é o outro lado da moeda. Aí entra a Secretaria de Justiça, né? Entra aí o fortalecimento das políticas, né? Porque nós temos a ressocialização, ela é feita para aquele que quer. Aquele que é líder de facção, que quer entrar no sistema prisional para continuar comandando, ele vai ter a força do Estado ali no sistema penitenciário. Ele tem um raio de segurança máxima. Se ele cometer alguma falta, ele vai ser responsabilizado. Aí entra toda essa política da Secretaria de Justiça, através do sistema penitenciário, né? Então nós temos ali a pessoa, quando entra no sistema penitenciário, ele tem a escolha, ele quer também um caminho ali, ele quer dentro daquele caminho ele continuar no mundo do crime, porque o estado de Mato Grosso ele oportuniza, ele dá oportunidade e várias oportunidades de trabalho e de profissionalização, de emprego inclusive. Nós temos um trabalho fantástico feito pela Fundação Nova Chance, onde os trabalhos, né, nós temos ali a intermediação da mão de obra desse trabalho, onde ele já recebe valores do salário, ele já fica ali um depósito para quando ele sair do sistema penitenciário. A família também já recebe uma parte desse salário para poder se sustentar. Então já temos um trabalho robusto nesse sentido. Nós damos, o estado de Mato Grosso dá oportunidade, obviamente que dentro das equipes multidisciplinares existentes nas unidades a gente fomenta essa boa prática, a gente também mostra o caminho para aquelas pessoas que estão privadas de liberdade, o caminho do bem, o caminho ali da educação, o caminho do trabalho, mas aquele que não quer seguir esse caminho também vai ter ali o fortalecimento, a rigidez por parte do sistema penitenciário, da Secretaria de Justiça do Governo do Estado. É isso, acho que não... Se o senhor quiser acrescentar mais alguma coisa... Fica Olha, eu agradeço o espaço, acho que é um momento importante, onde vários assuntos novos estão surgindo e é importante a gente demonstrar de forma clara, objetiva, qual que é o planejamento da Secretaria de Justiça, o que a gente planeja ali nesse programa de ressocialização, dentro desse contexto, né, do tolerância zero às facções criminosas, né, demonstrar aí
que as forças de segurança, os poderes, o Estado está unido, integrado, acima de tudo, interagindo, buscando, né, sempre estar um passo à frente da criminalidade, dessa realidade que nós passamos hoje. Né, estamos aí firme. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer toda a equipe da Secretaria de Justiça. Né, nós estamos aí num momento de transição, momento difícil, né, porque nós estamos implementando várias políticas e algumas polêmicas, né? Então nós estamos aí, mas muito seguros, com muita responsabilidade, com equipe séria, técnica, e aí eu incluo aqui toda a equipe da Secretaria de Justiça, do sistema penitenciário, né? Nós temos aí o socioeducativo, que são profissionais comprometidos, dedicados. Obviamente que temos aquelas situações de desvio de conduta, temos, mas isso acontece em qualquer instituição, isso acontece no Ministério Público, acontece no Judiciário, na Polícia Civil, não é diferente na Polícia Penal, no socioeducativo. Com a Corregedoria nós estamos aí também punindo esses servidores, mas na sua grande maioria, e eu quero agradecer e parabenizar o trabalho que está sendo realizado aqui no Estado por esses valorosos profissionais que estão unidos, comprometidos para fazer e trazer a segurança, né, e a tranquilidade para o cidadão de bem que merece. Né? A nossa sociedade não aguenta mais. Né? Eu vivo numa sociedade, eu convivo com pessoas e eu vejo uma realidade que ninguém aguenta mais. Eu sou abordado em supermercados, vizinhos me abordam, que a gente não aguenta mais. Então a gente precisa estar unido, né? E eu quero agradecer todo o comprometimento, a dedicação desses profissionais hoje da Secretaria de Justiça, que vem fazendo um trabalho diferenciado, né? E entenderam essa filosofia, esse planejamento da Secretaria, e vem fazendo um trabalho diferenciado para que a gente possa juntos, que ninguém trabalha sozinho, juntos, integrado aí à Secretaria de Segurança Pública, ao Governo do Estado de Mato Grosso, fazer um trabalho que a gente possa trazer aí um Estado melhor, mais seguro para esse cidadão de bem que precisa e merece. É isso, muito obrigada, secretário. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Aproveite para seguir a gente nas redes sociais, no canal do YouTube e no Spotify. Até mais!